Olá, Mães com Propósito! Que alegria ter vocês aqui no nosso canal. Aproveita para se inscrever e ativa também o sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo no nosso canal, você vai ser avisada. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema da minha palavra que se chama Armas do Céu. E eu quero ler com vocês um texto que está aqui em Esther 4,16 que diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharam na capital de Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Esse texto fala de quando os judeus tiveram um decreto em que eles seriam mortos. Então a rainha Esther tinha que fazer algo, ela precisava de um milagre urgente para ela e para o seu povo não ser exterminado. Mas naquele tempo, para entrar na sala do rei, você precisava ser convidado, você tinha que ser chamado. Você não podia chegar e simplesmente ir até a sala do rei, porque você podia ser morto, era um risco que você corria. Na verdade, não podia estar na sala do rei sem ser chamado. Então a rainha Esther usou uma arma poderosa que eu vou falar com você nesse vídeo, que é o jejum. Aqui fala que ela conclamou o povo e as suas servas, e 3 dias elas não comeram e nem beberam, para que então depois disso ela fosse até o rei para pedir clemência pelo seu povo, para pedir que o rei pudesse ajudar ela a fazer algo pelo seu povo. E a rainha Esther foi até o rei, e o rei estendeu o cetro para ela, dizendo assim que ela tinha permissão de estar ali com ele. Então, a rainha Esther contou tudo o que estava acontecendo para o rei, e então ele fez um outro decreto, e o povo judeu então pôde lutar, e graças a Deus, o jejum da rainha Esther foi ouvido pelo Senhor, e aquele povo judeu teve vitória nessa guerra. E assim como a rainha Esther tinha algo para vencer, tinha uma guerra que ela precisava vencer naquele dia, naquele tempo relacionado ao seu povo, assim somos eu e você. Todos os dias nós temos alguma coisa para vencer, algo que nós precisamos estar lutando, algumas guerras que nós precisamos estar vencendo dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos, ou algo relacionado no nosso trabalho. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. A rainha Esther usou o jejum, e o jejum é uma arma do céu. E hoje nós vamos aprender juntas sobre a oração, o jejum e a palavra, armas poderosas que o próprio Senhor nos ensinou a usar. Então, nós vamos falar sobre a oração. Em Jeremias 29:12 diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Essa é uma promessa maravilhosa, que quando nós oramos, de que quando nós clamarmos, o Senhor vai nos ouvir. Porque nenhuma oração que você faz, ela é desprezada pelo Senhor. Todas as vezes que você vai para o teu secreto, ou mesmo quando lá na sua casa, quando você está na sua pia lavando a sua louça, quando você está no seu banheiro tomando seu banho, quando você está no carro indo para o trabalho, ou quando você está no ônibus, essa oração que você faz, o Senhor não despreza. Esse texto aqui em Jeremias 29 está dizendo isso, que nós vamos clamar, que nós vamos orar e que o Senhor vai nos ouvir. E quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que o Senhor, que Jesus, Ele pode mudar a nossa situação, que Ele pode nos dar vitória, assim como Ele deu para o povo judeu. E também quando você está orando, quando você vai até o teu secreto, quando você está falando com o Senhor, você está se rendendo a Ele. Você está colocando essa petição, assim como a rainha foi e pediu para que o rei fizesse aquilo por ela, pelo seu povo. Você está fazendo o mesmo com Jesus. Você está falando: Senhor, está aqui a minha petição, está aqui a minha oração, está aqui algo que eu preciso que o Senhor me ajude. E você está colocando na mão de Jesus. E você está colocando na melhor mão que você poderia colocar. Na mão certa, na mão de quem pode resolver, na mão de quem pode mudar a situação. Também em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orar sem cessar. Sim, porque nós devemos orar o tempo todo. Porque talvez você diga assim: ai, Cris, mas lá na minha casa está uma bênção, a gente não tem problema, eu, meu marido, meus filhos, lá no meu trabalho. Mas esse texto aqui não diz orar sem cessar,
quando você estiver com algum problema, quando você estiver triste, quando o dia mal chegar. Porque o dia mal vai chegar, amada. Ele chega para mim, ele chega para você. Porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus venceu. E quando nós oramos, quando nós jejuamos, lemos a palavra e usamos as armas do céu, nós também vamos vencer. Então você tem que orar o tempo todo. Orar quando tudo estiver bem na sua casa, quando você estiver feliz, quando as coisas estão dando certo para você. Você deve orar o tempo todo. E orar pelos seus filhos. Talvez você diga assim, mas Cris, o meu filho ainda é pequenininho, né? Tá tudo certinho com ele não me dá nenhum problema, não tenho nada para vencer com relação ao meu filho ou ao meu marido. A palavra de Deus fala lá em Jó 1:5 que Jó, ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos porque talvez eles tivessem pecado, porque talvez eles tivessem feito algo que tivesse entristecido o coração de Deus. Então, nós devemos também colocar os nossos filhos, a nossa família na mão do Senhor, todos os dias. Colocar o seu filho na mão do Senhor e pedir para que o Senhor venha guardar ele, que o Senhor venha levar ele para o caminho dele, que ele não se desvie, ou talvez o seu filho ainda não conheça a palavra de Deus, para que o Senhor venha se revelar a ele, para que ele possa ter um encontro real. Então, nós devemos orar o tempo todo pelos nossos filhos, assim como Jó fazia. E também em João 14, o 13 e o 14 diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que palavra maravilhosa. Essa palavra está dizendo que tudo que nós pedirmos para o Senhor, Ele fará, desde que isso seja para a glória e para que o nome dele seja glorificado. Então, eu fico pensando que se nós somos mães, amamos os nossos filhos, né, temos compaixão deles, queremos o melhor para eles, você imagina Jesus, que é pai, que é meu pai, que é seu pai. Se ele vê uma mãe orando de joelhos, pedindo pelos seus filhos, pela sua família, você acha que o Senhor não vai atender? Você acha que o Senhor não vai ouvir essa oração? Muitas vezes banhado em lágrimas, muitas vezes você não tem nem o que falar diante do Senhor. Às vezes lhe faltam palavras, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele leva os nossos gemidos para o Senhor. Então imagina Jesus ouvindo você orando ali quebrantada, clamando, pedindo para os seus filhos, se ele não vai atender, se ele não vai ouvir essa oração. Porque, minha amada, tudo que for para glorificar o nome dele e edificar o nome do Senhor, ele vai te dar. Creia nisso. Então, a oração é uma arma maravilhosa, poderosa, que eu e você temos acesso todos os dias, em todo o tempo. O Senhor está com os ouvidos dele abertos a toda a oração que nós fazemos a ele. Então, nós falamos agora da oração. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre o jejum. Lá em Mateus 4, 1 e 2 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus nos deixou esse exemplo. O próprio Jesus, ele jejuou. E se Jesus, que era santo, que tinha as vestes alvas, que ele era branquinho, limpinho, ele jejuou, ele não tinha pecado, ele não tinha nada para se humilhar como nós devemos nos humilhar na presença dele, ou algo que nós tivéssemos que vencer, que nós tivéssemos que reconhecer diante dele. E Jesus jejuou. Então nós temos um exemplo do próprio Jesus que jejuou. E também, amadas, quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, porque a nossa carne, ela não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler a palavra. Então, nós precisamos estar jejuando para estar matando a nossa carne, para estar nos santificando. Em Mateus 17, 21 diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, isso está dizendo que há guerras, há lutas, como a que a rainha Esther precisava vencer, e que nós também temos algumas lutas que são bem difíceis, que nós só vamos vencer ela se nós jejuarmos. Lá em 2 Crônicas 20, o 3 e o 4 fala do rei Josafá, que ele precisava vencer os moabitas, tinha uma guerra que ele ia ter com os moabitas. Então ele também conclamou o povo, os seus soldados, e eles jejuaram. E o rei Josafá foi vencedor.
Então eu quero te dizer que muitas das vezes quando você vai precisar entrar numa guerra, pelejar por algo que você precisa jejuar. Por quê? Porque essa casta, essa luta, essa guerra específica, só com o jejum que você vai vencer. E antes da batalha, jejuar, assim como o rei Josafá, para que o Senhor possa lhe dar a vitória. Então o jejum é uma arma poderosíssima. A rainha Esther usou as suas servas e o povo judeu e tiveram vitória. E nós também cremos nisso, que quando nós oramos, jejuamos, quando lemos a palavra, declaramos a palavra, nós também teremos vitória, em nome de Jesus. Amém, amados? E qual a outra arma do céu que nós temos, poderosíssima? A palavra. A palavra de Deus, minha amada. Essa palavra aqui que é poderosa, essa palavra que é pura, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz. Por que nós devemos ler a palavra de Deus? Nós devemos ler a palavra de Deus porque a palavra de Deus é a voz de Deus, é a própria voz de Deus. Quando nós estamos aqui lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós também temos esperança, porque quando nós lemos a palavra de Deus, há muitas promessas na Bíblia. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos motivados, nós temos esperança, nós temos cremos, né, que vamos conseguir viver aquilo que está escrito aqui, todas as coisas que o Senhor nos falou, todas as suas promessas, todas as bênçãos que tem aqui. Quando nós lemos a palavra, nós temos sabedoria. Nós buscamos a sabedoria, nós aprendemos a sabedoria, porque essa palavra de Deus, ela é o nosso manual. Quando nós lemos a palavra de Deus, se nós aplicássemos tudo o que está aqui nesse livro, nós não teríamos metade dos problemas que nós temos, porque aqui tem tudo que nós precisamos. E eu queria perguntar para você, quanto tempo que você tem dedicado à palavra de Deus? O mesmo tempo que você dedica na Netflix, o mesmo tempo que você dedica lá no Instagram, no Facebook, assistindo novela? Porque muitas vezes a gente fica na rede social, vai lá pro Instagram e fica vendo aquelas blogueiras, as vidas delas, muitas vezes até nos comparamos, nos sentimos menor porque vemos aquelas vidas perfeitas, aquelas famílias perfeitas e a nossa realidade é diferente. Lá no Instagram, no Facebook, não tem nada que nos edifique, é muito difícil. Então, qual é o tempo que você tem gasto lá na internet? Quanto tempo que você fica maratonando aquela série na Netflix? É o mesmo tempo que você dedica à leitura da palavra de Deus? E me diga, você ensina o seu filho a palavra de Deus? Talvez você fale assim, Cris, mas ele ainda é pequenininho, ele não sabe ler. Mas hoje em dia nós temos muitos recursos. Você pode comprar bíblias para cada idade do seu filho, desde pequenininho, aquelas bíblias infantis ilustrativas, aí conforme ele vai crescendo, você vai mudando a Bíblia conforme a idade dele, até que quando ele fique maior e já consiga ler sozinho. Invista, amada. A palavra de Deus, quando você ensina ela para o seu filho, é o melhor investimento que você pode ter, tanto no seu tempo como no seu financeiro. Invista seu tempo, invista o seu dinheiro em ensinar o seu filho a ler a palavra de Deus, a gostar da palavra de Deus, ainda quando ele for pequenininho, para que quando ele já for adulto, ele já tenha esse hábito, essa palavra já esteja lá guardadinha no coração dele. E eu quero falar com vocês também que nós lemos a palavra de Deus, e depois que nós lermos muito essa palavra, aprendermos tudo o que está escrito aqui, quando nós meditarmos e quando nós lermos e aprendemos tudo que Deus tem falado aqui através dessa palavra, o que você pode fazer? Você pode declarar essa palavra, você pode orar essa palavra. Porque imagina, minha amada, oração já é poderosa. Agora imagina quando você ora a palavra de Deus, quando você declara essa palavra para sua família, para você mesma. Que tremendo, que precioso, você está declarando vitória, você está declarando bênção, você está declarando coisas que o Senhor te prometeu, coisas que estão escritas aqui. Declare mesmo essa palavra, fala para o teu filho que ele é um filho abençoado, que ele é flecha na mão do Senhor, fala que ele é ensinado do Senhor, declara que a sua família é bendita sobre esta terra, declara que você e tua casa vão servir ao Senhor. Então, tenha esse hábito, começa a declarar essa palavra, começa a orar essa palavra. Às vezes, talvez quando você for para o teu secreto, você não saber nem o que orar.
Comece a orar a própria palavra, a palavra de Deus. Aí nós oramos, jejuamos e lemos a palavra. O que mais nós vamos fazer? Nós vamos agir, porque a rainha Esther, ela agiu. Depois dos 3 dias passados, ela entrou na sala do rei e conversou com o rei. Porque não adianta nada, amada, nós fazemos uso dessas armas poderosas que nós temos aqui da oração, da palavra e do jejum, mas se a gente for rabugenta, se a gente for bocuda, se a gente fizer da nossa casa um ambiente que seja conturbado, um ambiente de briga, um ambiente de discussão, que nós possamos fazer isso, usar essas armas do céu, mas que nós possamos também fazer a nossa parte, para que então a nossa casa tenha um ambiente de paz, para que a nossa casa seja um lar abençoado. Peça para o Espírito Santo, para que Ele venha te dar sabedoria, para que Ele venha te dar estratégias, para que você possa fazer da sua casa um ambiente de paz, um ambiente de alegria, que quando você estiver nesse ambiente que tudo estiver colaborando, você usando as armas do céu, fazendo a sua parte, creia que o Senhor dará vitória. E depois, oramos, jejuamos, lemos a palavra e agimos. Aqui no Salmos 41 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, que palavra poderosa. Esperar com paciência. Talvez você diga assim: ai, Cris, eu estou orando por um milagre, estou orando por uma causa há muitos anos. Amada, eu também tenho minhas guerras lá na minha casa. Eu tenho um motivo de oração que eu estou orando há mais de 10 anos. E eu não desisti. Eu continuo esperando, eu continuo crendo no Deus que me fez a promessa. Eu uso essas armas do céu. Muitas vezes eu vou para a presença de Deus sem ter condições de falar em lágrimas. Mas eu vou. Sabe por quê? Porque eu vou chorar nos pés de quem pode resolver a minha situação, de quem pode mudar a minha situação. Eu vou para o lugar certo, eu vou contar para Deus, eu vou pedir para Ele. E eu espero nele há mais de 10 anos. E eu não desisto e eu não vou desistir. Porque eu sei, aqui na palavra de Deus tem uma promessa liberada sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu tomei posse, e eu uso essas armas do céu. E eu creio em nome de Jesus que essa promessa vai se cumprir na minha casa. E eu quero profetizar que vai se cumprir na sua. Por isso, se você está orando por algo há muitos anos, não desista, minha amada. Esse versículo fala: esperei com paciência. Espere com paciência. Entregue. Muitas vezes a gente ora, usa as armas do céu, mas a gente quer dar o nosso jeitinho, quer colocar a mão, quer ensinar a Deus como que Ele deve agir, como que Ele tem que fazer. Entregue de verdade, coloque na mão dEle e não tire. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Confie. A rainha Esther confiou. Ali fala que ela disse: se eu pereci, pereci. Mas ela confiou no que ela tinha orado, no que ela tinha jejuado. Ela sabia o Deus que ela servia. Então confie você também no Deus que você serve. O Deus que fez lá pela rainha Esther, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que tirou o Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que você serve. E é esse Deus que cuida de você, que cuida da sua família. Creia nisso e faça uso sem moderação dessas armas do céu, minha amada. Vá para o secreto, coloque diante do Senhor a tua situação, seja ela qual for, seja pequenininha, seja uma causa muito grave. Para o Senhor não há impossíveis. Então eu quero te dizer nesse dia que você faça muito bem uso dessas armas do céu, que você comece mesmo a profetizar sobre a sua casa, que você comece a crer, comece a orar, a jejuar, meditar nessa palavra, declarar essa palavra lá dentro da sua casa, declare essa palavra para os seus filhos, declare para o seu marido e creia que assim como a rainha Esther foi vitoriosa, você e eu também seremos, minha amada. Amém? E se essa palavra, ela tocou no seu coração, se ela te edificou, compartilhe com as suas amigas, compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvi-la. Deus te abençoe.